Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela loucura da cruz, ensinastes de modo admirável ao mártir São Justino a sublime sabedoria de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que nos tornasseis participantes da natureza divina. Depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo, por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois meu
primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou com teu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Estava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cumprimento os diáconos Jorge, Alex, parabenizando pelos 9 anos de ordenação diaconal. Por vocês rezamos, pedindo a Deus que os fortaleça no exercício do ministério diaconal, para que sejam em nossa comunidade a expressão do Cristo servidor, o Cristo que serve, o Cristo que se coloca diante dos subversos mais pequenos para lavá-los. Que Deus os fortaleça, que a bênção de Deus alcance também os seus familiares, as esposas, que o Espírito
Espírito Santo nos conduza no exercício desse ministério tão importante na hierarquia da Igreja. Caríssimos fiéis, hoje em comunhão com as paróquias da cidade de Tapetininga, celebramos o primeiro dia do Tríduo preparatório à solenidade de Corpus Christi. Neste ano, o tema central da solenidade de Corpus Christi, escolhido pela equipe que organiza em nossa cidade essa solenidade, é este: Ele veio morar entre nós. O lema: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Durante estes 3 dias vamos meditar 3 temas relacionados ao tema principal: Ele veio morar entre nós. Hoje a Igreja celebra a memória de São Justino Mártir. Nós ouvimos na liturgia da palavra o Evangelho segundo São Marcos. Estamos no capítulo 12. O texto que nós ouvimos é conhecido como a parábola dos vinhateiros homicidas. Trata-se de homens que estão utilizando a vinha e não querem devolver os frutos que a vinha produziu para o dono da vinha. A parábola dos vinhateiros homicidas retrata a história da salvação. O que nós encontramos no texto? Jesus advertindo os mestres da lei, os sumos sacerdotes e anciãos, porque fora dada a eles a vinha do Senhor, mas eles não estão cuidando da vinha do Senhor. Eles mataram os profetas. Os empregados mencionados no texto simbolizam os profetas que foram assassinados. Os profetas não foram ouvidos. Inclusive o texto diz que depois que ele enviou os empregados, por fim enviou mais um empregado. Esse último empregado é João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que anuncia a chegada do Messias. E o texto ainda diz que o dono da vinha enviou o seu filho, e o filho do dono da vinha não foi respeitado. A sua vida também foi ceifada. O filho do dono da vinha é Jesus Cristo. O que nós aprendemos? Qual é a meditação que nós podemos fazer à luz do Evangelho? Qual é a grande dificuldade dos sumos sacerdotes, os anciãos, os mestres da lei? Eles não estão dispostos a ouvir a pregação de Jesus. Os homens que precederam também não ouviram os profetas. A grande dificuldade do homem é ouvir. Nós voltamos ao livro do Gênesis e encontramos os nossos primeiros pais que decidiram ignorar a voz de Deus e ouviram a voz da serpente. Quando ignoramos a voz de Deus e decidimos ouvir a voz da serpente, o mal se estabelece entre nós. Portanto, à luz do Evangelho, a meditação que nós somos convidados a fazer é sobre a escuta. O quanto nós escutamos a voz de Deus. Meditamos recentemente na Quaresma. Existem 3 vozes: a voz do mundo, a voz do inimigo e a nossa própria voz. Vozes que precisam ser ignoradas. A única voz que devemos escutar é a voz de Deus. Escutar a voz do Senhor. Do contrário, acontecerá aquilo que o texto da parábola está relatando. Disse Jesus: que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Perderemos a oportunidade de colher os bons e abundantes frutos porque deixamos de ouvir o Senhor e passamos a ouvir outras vozes. Nesta perspectiva, nós podemos meditar no tema sugerido para o primeiro dia do Tríduo. Ele veio para nos encontrar. Este é o tema sugerido para este primeiro dia. O texto do Evangelho está descrevendo que Deus foi em diferentes etapas da história da salvação ao encontro do povo. Deus foi através dos profetas,
Deus foi através do último dos profetas, João Batista. Deus veio ao encontro de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Isso revela que Deus está sempre à nossa procura. E nós, sobretudo, fazemos a experiência do encontro com o Senhor. Ele vem ao nosso encontro cada vez que nós celebramos a Santa Missa. E como nós estamos meditando sobre a escuta, Ele vem ao nosso encontro através da liturgia da palavra. O Concílio Vaticano II ensinou que quando se lê na igreja as Sagradas Escrituras, é o próprio Deus quem fala conosco. É Deus falando conosco. É Deus dirigindo a sua palavra. É o Senhor que nos encontra através da sua palavra. Qual é a nossa disposição para ouvir o Senhor que nos encontra e fala conosco? Ele está falando. Deus está comunicando a sua palavra. Qual é a nossa disposição para deixar que a palavra de Deus nos encontre e, acolhendo essa palavra transforme a nossa vida? No texto da primeira leitura, nós estamos lendo a segunda carta de São Pedro. São Pedro fala primeiro da graça de Deus. O poder divino nos foi comunicado para que nós possamos alcançar a vida e viver a piedade. Trata-se da graça de Deus. Deus derrama sobre nós a sua graça. E ao mesmo tempo São Pedro fala da necessidade da dedicação e do esforço. A graça divina que Deus derrama sobre nós não dispensa a nossa dedicação e o nosso esforço para participar da vida divina. A salvação passa pela graça de Deus, e a graça de Deus não dispensa a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa cooperação. Se almejamos as graças do Senhor, é necessário estar perto para recebê-las, porque Deus derrama incansavelmente sobre nós a sua graça. Mas a graça de Deus derramada não dispensa o nosso esforço, a nossa dedicação. Vamos pedir a Deus a graça para que nós possamos ouvir o Senhor que nos busca, o Senhor que procura nos encontrar. Deixemos-nos guiar pela palavra do Senhor. Que todas as nossas ações sejam iluminadas pela palavra de Deus, sejam impulsionadas pela palavra do Senhor. E nos esforcemos e nos dediquemos para que, acolhendo a graça de Deus, essa graça produza bons e abundantes frutos em nós, através de nós, mas sobretudo nos proporcione participar um dia da vida divina. Irmãos, na memória do mártir São Justino, a quem devemos a mais antiga descrição da liturgia do batismo e da Eucaristia, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com fé: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem o Evangelho com o mesmo ardor de São Justino, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos perseguidos, para que saibam dizer a quem escarnece da fé cristã as razões profundas de sua fé e de sua esperança, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Por todos os batizados na água e no Espírito, para que tenham a coragem de afirmar, como São Justino, a sua condição de cristãos e herdeiros do céu, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos. Senhor dos apóstolos
desses seus filhos amados, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Oremos pelos aniversariantes Lisa Jensen Saad, Letícia Oliveira, Gabriela Maria Nogueira. Oremos pelos enfermos Guilherme de Barros Fogaça, Maria Cristina, Maria Cecília, Alice Ferrarese. Que o Senhor os cumule com as graças e bênçãos dos céus. Oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Senhor Jesus Cristo, que no admirável sacramento da Eucaristia permaneceis verdadeiramente, realmente e substancialmente presente no meio do vosso povo, concedei que, alimentados pelo pão do céu e fortalecidos pelo vosso amor, nossa Diocese de Tapetininga cresça cada vez mais na comunhão, na missão e no testemunho da fé. Fazei que, reconhecendo-nos nos irmãos, sejamos sinais vivos da vossa caridade, promovendo a fraternidade, a solidariedade e a justiça, para que o vosso reino de amor e paz se manifeste entre nós. Pedimos a vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentamos estes dons,
Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, nós os pedimos, celebrar dignamente estes mistérios que São Justino defendeu com admirável coragem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, e inspirais a firmeza da perseverança, e no combate concedeis a vitória por Cristo, Senhor nosso. Por isso, o céu e a terra vos adoram, entoam um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de pedir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o
corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos
com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos torna um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Justino e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo do vosso redimido. Atendei por isso às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Maria Nunes, Oreste, Paulo, Vinícius, Alexandre, Rosália, Senhor Fernando. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos com os irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que seja salva. Senhor Jesus, o sacramento.
feitos com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente, Senhor, que obedecendo aos ensinamentos do mártir São Justino, possamos permanecer sempre em ação de graças pelos dons que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amanhã seguimos com o nosso trio, segundo dia, no mesmo horário, às 19h30. E recordo que na quinta-feira, a solenidade de Corpus Christi, aqui na nossa matriz, às 8 horas, a exposição do Santíssimo, a adoração ao Santíssimo Sacramento, com a receitação das laudas, a bênção do Santíssimo, e às 9 horas da manhã, a missa, a solenidade do corpo e sangue de Deus. E na catedral, a missa, às 15 horas, a missa da unidade, com a procissão de Corpus Christi sobre o tapete de Corpus Christi. E a nossa paróquia, assim como as outras paróquias, tem a responsabilidade de confeccionar uma determinada metragem do tapete de Corpus Christi. Nós estamos convidando aqueles que podem para colaborar com a confecção do tapete. A partir das 7 da manhã, a nossa paróquia, os catequistas que estarão coordenando o trabalho, estarão na rua Cesare Mota, na proximidade do número 305. Então participe, leve as crianças para participar da confecção do tapete. E gostaria de lembrar que temos um gesto concreto do nosso Corpus Christi deste ano, que é a doação de fraldas infantil. Então aqueles que puderem podem trazer a sua doação, depois nós vamos reunir com todas as paróquias e as fraldas serão destinadas a entidades da nossa cidade. Então é o nosso gesto concreto da solenidade de Corpus Christi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa do mártir São Justino, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo Senhor, que manifestou em São Justino a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Justino nos ofereceu o sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre.